Olá, estamos iniciando pela TV Suprem, braço de comunicação da União Planetária, mais um painel dentro do programa 2022, O Brasil que Queremos, uma parceria da Universidade de Brasília com a União Planetária. O painel de hoje, Educação Básica, uma visão dos estudantes, terá a participação de Isadora Schramm-Reutemann, Igor Assis dos Santos e Henrique Rodrigo Nunes. Isadora Schramm é estudante do ensino secundário do Centro de Ensino da Asa Norte, o CEAN. Tem 16 anos e frequentou escolas públicas e privadas no Distrito Federal. Igor Assis dos Santos completou seu curso secundário no Centro de Ensino da Asa Norte, tem 18 anos e frequentou escolas em Minas Gerais. Está iniciando o curso superior na área do Direito na Universidade de Brasília. E Henrique Rodrigo Nunes, também conhecido como Henrique Vileno, estudou em várias escolas no estado de São Paulo e terminou o secundário também no Centro de Ensino da Asa Norte. Tem 21 anos e hoje é músico, violista e rapper. Sejam bem-vindos ao nosso painel, Obrigado. Que vai procurar ouvi-los, sobretudo na área de educação, revisitando a experiência que já tiveram. Vamos refletir juntos sobre as virtudes e os defeitos no sistema educacional brasileiro e saber de cada um quais são os sonhos e perspectivas e como construir um país melhor e mais justo. Nesse primeiro bloco, vamos revisitar a infância de cada um de vocês no âmbito escolar, familiar e social. A minha primeira indagação aos três convidados é revisitar a infância, que tipo de brincadeiras que mais gostava, como foi a convivência familiar e com os amigos e que achou das escolas que frequentou. Eu passaria primeiro a palavra ao Igor. Minha infância foi bastante interessante. Eu cresci num bairro chamado São Benedito, na cidade de Santa Luzia, estado de Minas Gerais. Lá conviver muito com brincadeiras de rua. A gente jogava bola na rua, com o pé descalço no asfalto, fazíamos travinhas, jogávamos corta-bandeira, uma série de jogos, uma interação muito grande entre as crianças. E a minha família também, apesar de não ter tido um pai e uma mãe casados, sempre foram muito presentes na minha vida. Sempre gostei muito de ir ao estádio e o meu padrinho, o Jean, me levava ao estádio, assistir os jogos do Atlético Mineiro. Gostava de tomar picolé, etc. E foi isso, a minha infância foi maravilhosa. Sobre a minha infância, eu acho que boa parte dela, que me gratificou mais, foi a convivência com a minha família, né? Morei uma época com meu pai e com a minha mãe juntos. Já morei aqui em Brasília, já morei um pouquinho lá por 2 meses no Acre, não sei se você lembra. Mas aí quando a gente voltou assim, eles se divorciaram. E eu fui morar com a minha mãe. Aí essa época que eu morava com a minha mãe, quando eu era um pouquinho mais velha, 8 anos assim, eu acho que a brincadeira que eu gostava mais era com meu primo, o Benjamin, que era o meu melhor amigo da época. A gente sempre voltava junto da escola, morava lá junto, então ficava lá o dia inteiro junto. E menino, quando ele é novinho, eles são super fofinhos, de boa, se você deixar, né? Tem sempre essa influência do pai. Fala, não brinca assim não, isso não é coisa de moleque. Mas aí eu sempre brincava com ele de mamãe e filhinho, professora e Joãozinho. Não sei por que a gente chamava de Joãozinho. E com meus primos, com meu irmão também, a gente sempre fazia várias brincadeiras.
tudo muito teatral. A gente sempre criava várias histórias. Tinha um que era um monstro, do labirinto. A gente pegava as coisas que a gente tinha ao nosso redor e criava. Eu lembro que a gente fazia algumas peças, apresentava para você. E é isso, é a coisa que mais me marcou na minha infância, de brincadeira e essas coisas. E que coisas que eu tiro até para hoje, para mim, foi essas brincadeiras criativas. Muito bem. Henrique. Cara, minha infância foi engraçada, assim, porque tinha muitos irmãos mais velhos. Eu não cresci numa família com um irmão mais novos, né? Então, meu irmão que tem a diferença de idade menor de mim, é o meu irmão que eu moro com ele agora, é o Emerson. E são 8 anos de diferença. Então, assim, quando eu tinha 10 anos, ele já tinha 18. Então, foi complicado, assim, no começo, porque eu fiquei, digamos assim, muito adultizado quando muito pequeno. Então, eu não acreditava em Papai Noel. Quando eu tinha, sei lá, 6 anos, 7 anos, eu não acreditava mais, não acreditava em Coelho da Páscoa, eles não deixaram acreditar. Mas eles brincavam, assim, muito comigo, assim, tipo, sempre foi muito legal ter meus irmãos como amigos. Acho que na minha infância, meus melhores amigos foram os meus irmãos, sem sombra de dúvida, principalmente o Emerson, que é um irmãozão pra mim, que eu gosto muito dele. E a gente brincava demais, assim, a gente ia pra rua pra jogar bola também. Eu brincava de pique-esconde, pique-pega, as coisas bem de rua, assim, de periferia, essas brincadeiras mais periféricas, digamos assim, né? Jogava bets era muito legal. Nossa, sinto saudade de jogar bets. E acho que o que me marcou mais na infância foi a atitude de poucas preocupações, assim, de poder ser feliz sem muita coisa mesmo, sem muita coisa de verdade. E por ter nascido numa família mais pobre, assim, eu aprendi a dar valor a essas pequenas coisinhas bestas e bonitas, assim. E acho que me marcou muito foi ter essa amizade com os meus irmãos. Acho que foi essa coisa que me marcou mais. Vocês deram um depoimento muito interessante sobre a infância e o convívio familiar. E o Henrique disse que me traz saudade, que é muito feliz, né? Uhum. Eu tenho um neto que, quando eu tinha 6 anos, eu perguntei para ele com que idade ele ia ganhar um telefone celular. E, para surpresa minha, ele disse: eu não quero ganhar um celular, eu não quero ser adulto, eu quero continuar a ser criança. Porque a criança tem, com pouca preocupação, como disse o Henrique, a oportunidade de ser feliz. Poderiam vocês darem um depoimento de lembrança da primeira escola que vocês tiveram? Igor. Era uma experiência bem interessante. Foi a época que eu peguei piolho, foi a época que eu peguei toda essa série Catapora, porque eu entrei em contato mesmo com a criançada, uma turma de 36 crianças de 6 anos de idade juntas. E eu me lembro que foram experiências boas. Mas, por exemplo, aos 6 anos de idade, a minha professora disse para minha mãe: olha, esse menino aí, ó, ele não vai dar nenhum curso técnico, fica esperta com ele. Então, desde cedo, eu já me deparei na educação pública com o descrédito ao aluno por estar num espaço periférico, num espaço onde aquilo ali são pessoas pobres reunidas e uns alunos em detrimento de outros. Eu lembro uma vez que estava todo mundo chorando, porque caiu não sei o que, estava uma correria lá no recreio. Aí a menina fofinha, pá, chorando. E que tinha caído, eu também tinha caído, estava machucadão, chorando lá. E a professora só perguntava: mas você tá bem, minha querida? Você e eu, ela não estava nem aí. Então, essa foi uma marca. Mas, para além dessa coisa ruim, foi onde eu fiz as minhas primeiras amizades, foi onde eu fiz as minhas primeiras interações sociais, assim, com pessoas que não eram da minha família ou da minha rua. Então foram experiências incríveis no geral. Isadora. Assim como o Igor estava falando, né, quando essa primeira escola, assim, é quando realmente você tem esse primeiro contato com contato mesmo, de convivência constante com
uma coisa que não é a sua família, né? Foi o meu primeiro também, se eu não me engano. A primeira escola que eu estudei foi lá no Senec, que é uma escola que ela tem eles têm... É uma escola meio que especial para pessoas que têm problemas cognitivos, uma certa deficiência, e para ter uma convivência junto com outras pessoas, outras crianças. Então, a minha primeira escola foi lá. Eu estudei lá por um tempinho, e aí depois eu voltei, eu tinha mudado de escola. Mas eu lembro... Foi mais esse ano que eu tive mais umas lembranças de lá, de várias pessoas que eu conheci que tinham esses problemas e essas dificuldades. Como era muito diferente, né? Porque tinha sempre um lado que não tinha e o lado que tinha. A escola tinha esse princípio de tentar juntar para que não separem eles da sociedade, só que sempre tinha a segregação. E aí eu lembro de bullying. Eu também, todo mundo da sala sofria bullying nessa escola, eu não sei porquê. Cada dia era um que escolhiam, a sala inteira fazia bullying com uma pessoa, né? Tinha só os certos exclusivos que não sofriam. Só que uma época eu fui para a escola classe, lá da 104 Norte. E aí minha mãe era professora lá, e aí a gente foi estudar lá. E eu amei a escola. Tinha gostado muito mais que a outra. Eu só saí dela por causa do meu irmão, que não se adaptou. Só que eu amava, eu vivia com gente de todo tipo. Eu lembro uma coisa que minha mãe me contou na época, que eu fiquei muito mal, que ela era professora, né, de artes, e ela falou que ela tinha 2 alunos que sempre chegavam na escola e o café da manhã deles era uma pitulinha e um salgadinho, porque eu não tinha dinheiro para comer café da manhã, né. Aí minha mãe sempre, quando a gente ia sair de casa, a gente morava em Planaltina para ir lá para a Asa Norte. Aí a gente acordava muito cedo e ela preparava o café da manhã, bonitinho, aí eu lá ajudava ela. E ela sempre preparava para eles também, de vez em quando. Eu lembro que foi aí que eu comecei a abrir o meu coração para essa coisa de empatia. Tanto no Senec também, eu sempre pegava a vida dessa outra pessoa e falava, nossa, muito diferente da minha. Eu estava lá encaixando. Aí que comecei esse meu processo, que eu tenho muito até hoje, graças à escola. Henrique. Mas o primeiro lugar que eu estudei na vida foi na Vila Planalto, no Centro de Ensino Fundamental 01 do Planalto. Lá não me marcou nada, nem lembro direito, assim, porque eu era muito pequeno. E aconteceram várias coisas, assim, várias brigas entre meus pais, porque meu pai acabou fazendo umas coisas erradas. Aí minha mãe expulsou meu pai de casa, meu pai foi morar em São Paulo, em Campinas. Aí daqui a pouco minha mãe foi atrás do meu pai para morar com meu pai. E quando chegou lá em Campinas, eu estudei, a primeira escola que eu estudei, que eu me recordo assim bem, é o Dr. Edson Luiz Chaves, que era no bairro Santa Rosa. Cara, foi sensacional assim, esse lugar, porque eu conheci muita gente diferente, muita gente, assim, estranha mesmo. E eu me apaixonei pela estranheza, assim, eu nunca gostei de gente muito normal, eu acho assim, muito chato, gente muito normal. Quando a pessoa é muito normal, eu acho muito chato. E a primeira coisa que me marcou nessa escola foi a escola ter uma biblioteca que eu entrasse sempre. Porque eu não era um rapaz muito feliz, digamos assim, né? Mas depois, assim, quando eu fiquei um pouco mais adultinho, digamos assim, né? Que aí eu comecei a ler bastante, cara. Nossa, e ler pra mim foi fundamental para que eu mudasse meu dia, assim, de verdade. Mudasse minha sensação de pessoa mesmo, de me sentir pessoa ao ler, né? E fazer essa leitura assim diária. E também as diversas pessoas que eu conheci. Nossa, eu tinha uma amiga, que é a Milena, assim, que eu não conversava com muito ninguém, né? Porque eu nunca fui muito parecido com as pessoas de lá, até porque eu tinha chegado de Brasília, e lá as pessoas me zoavam por diversos motivos. Um dos motivos era porque eu falava porta e não falava porta. Eu dava risada demais, cara. Nossa, eu dava risada porta. Eu falava porta e eles me zoavam porta. Aí eu passei a falar porta,
só para poder me enquadrar junto com eles e falar com sotaque que eu nem tinha, só para que eles ficassem felizes que eu tava falando com eles e tal. E assim, essa menina Milena, ela foi muito minha amiga, ela me ajudou bastante. Teve os dois meninos também, que foi o André e o Matheus. E quando eu mudei de escola, eles pediram muito para os pais para mudarem de escola para o mesmo lugar que eu estava indo, porque senão eu ia ficar sozinho na outra escola. Então, assim, foi muito legal porque eu conheci o diferente. Eu acho que a coisa que eu mais gosto é o diferente. A diversificação das coisas, é isso que eu gosto. Essa foi uma bela viagem para o passado, né? Nós vamos falar no segundo bloco sobre o presente. Nós vamos fazer um ligeiro intervalo e vamos voltar já já com esta interessante conversa com o Igor, a Isadora e o Henrique. Até já! Voltamos com esse segundo bloco do painel Educação Básica, uma visão dos estudantes, com 3 jovens, o Igor, a Isadora e o Henrique. Nesse segundo bloco, eu gostaria de ter comentários dos nossos convidados, comentários críticos do ensino fundamental e do ensino médio. Igor? O ensino fundamental, eu presenciei ele, a maioria dele, todo, na verdade, em Belo Horizonte, em 4 escolas diferentes. 2 escolas na periferia do São Benedito, e lá a escola eu presenciava policiais todos os dias na escola, eu presenciava quase agressões a professores, eu presenciava, de fato, muita tirania estrutural pelo fato de, socialmente, ser uma região muito afetada pelo tráfico de drogas, pelo crime organizado e desprovido de educação e serviços públicos em geral. Quando eu fui para Belo Horizonte, no Instituto de Educação de Minas Gerais e Pedro II, aí eu tive um boom, ainda no ensino fundamental, 8º e 9º ano, porque eu tinha acesso a livros, foi quando eu passei a ler muito também, eu tive acesso a pessoas com uma carga intelectual, pessoas que se formaram no FMG, etc. Vindo para o ensino médio, foi quando eu me transferi para Brasília, eu estudei no CEAM, foi um marco na minha vida. O CEAM é uma escola, Dr. Isaac, que qualquer aluno que o senhor perguntar, e os 2 aqui estão aqui para dizer, muda a vida das pessoas. É uma escola completamente diferente no sentido de dar percepções sobre a sociedade, sobre as minorias, fomentar as minorias no sentido de aceitá-las. Então, é uma escola onde eu convivi com muita diversidade. Diversidade, primeiro, de pessoas do entorno e pessoas da asa do plano piloto. Então, ricos e pobres juntos. Para além disso, homossexuais, negros, pessoas de movimentos políticos que representavam o movimento LGBTQI+, o movimento negro, etc. Artistas como o Henrique, foi um grande artista, e professores incríveis de formação nas mais diversas universidades do Brasil, que trouxeram uma carga para mim de informação, de amizade. Eu pude ser amigo dos meus professores, eu pude ser amigo da minha diretora, de aconselhamentos, de visitar casa. E isso não é uma coisa antiética quando você tem uma relação intrínseca de conhecimento e de troca. Então, o ensino médio, para mim, em Brasília, além de eu ter permanecido em Brasília esses 4 anos, cheguei aqui em 2016, e hoje, 2020, mudou completamente a minha vida. Eu vivendo sozinho aqui, praticamente, com meu irmão, mas o meu irmão me tacou no mundo e falou, vive a sua vida. Conhecendo o CEAM, as pessoas que eu conheci no CEAM, os professores que eu conheci no CEAM, sem dúvida, eu agradeço. Se hoje eu estou na universidade pública, cursando um curso que hoje é de elite, vindo de uma periferia, eu agradeço ao CEAM, não só ao corpo docente da escola, mas também aos meus amigos, colegas, minha namorada, que também encontrei lá. O ensino médio foi marcante. Muito bem. Isadora? A primeira escola particular que eu fui era tranquila. Esse Senec era bem mais barato, escola mais simples. Só que aí depois eu fui para o Sigma, que é uma escola só para os
mais altos, assim, de Brasília ainda, né? Eu convivia com gente que eu nem imaginava que poderia existir. Um jovenzinho, assim, desse jeito, né? Porque eu fui criada, a minha família, ambas famílias já sabem, conhecem a realidade de verdade. Então eu sempre fui ensinada, né, desde pequena, aspectos culturais, a realidade social do Brasil e como que eu me encaixava ali. Porque mesmo estando no ambiente do Sigma, eu não chegava no nível de tosquice e eu não tinha a mesma visão que todo mundo lá. Então, eu estudei lá por... Meu ensino fundamental 2 foi quase inteiro. Foi inteiro lá, na verdade. E eu sempre tive... Por mais que eu tinha amigos e tudo, eu sempre tive esse problema de me sentir de verdade naquele lugar. Ainda mais que era uma escola que consome. É uma escola de consumo, parece que. Os alunos são criados para passar Enem e PAS na prova. Desde o 6º ano, botavam isso no aluno. Então, era só conteudista, não tinha nenhum movimento social, nada. E aí, quando eu mudei para o CEAM, eu entrei lá ano passado, quando eu entrei no 1º ano do ensino médio, fiz todo o meu... Estou fazendo meu ensino médio lá, agora ainda. Desde o primeiro dia, assim, eu já vi, uma diferença enorme. Que, tendo essa coisa, né, de ter ricos e pobres no mesmo lugar. E era bem isso mesmo. Eu estudava no turno vespertino, que era bem diferente do matutino, né? E aí, de entrar lá, o CEAM tem essa recepção no primeiro dia de aula com os alunos, que sempre eles botam uma coisa cultural. Até esse ano o Henrique foi lá se apresentar. Aí os meus olhos assim, já brilharam assim, para a escola. Eu fiquei, nossa, isso aqui que é escola de verdade, né? Agora que eu vou... foi quando... Porque no Sigma eu tinha muito problema de estudo, eu não gostava de ir para aula, eu não gostava de estudar. Uma ou outra matéria eu ficava interessada. E isso que mais me apaixonou no CEAM foi a voz dada aos alunos, que eu entrei no Grêmio Estudantil. Esse ano eu continuo, né? O Igor, ano passado, era o presidente do Grêmio. E foi lá que eu conheci ele, todo mundo. E tive um contato maior com a direção, um contato maior com os alunos também. Essa questão dos projetos. Por exemplo, esse ano eu estou um pouco mais ativa, estou tendo mais tempo para o Grêmio. E assim, é muita oportunidade de projeto que trago para o CEAM, que projeto que o CEAM aceita, que o CEAM tem interesse de trazer, né? E que eu acho que diferencia de muitas escolas públicas, até aqui mesmo do DF. Porque não é em toda escola que você vê isso, né? Os projetos culturais, sociais, que muda a pessoa, sabe? Em questão racial, de gênero e tudo. Projetos que não é só conteúdo, né? Não é só isso, ele traz essa coisa que muda a pessoa lá dentro, no coração, na cabeça, a forma que a pessoa pensa, a forma que a pessoa vê o mundo. Desde que eu entrei no CEAM, eu sou outra pessoa, né? Sempre tive uma barra em mim, parecia que eu estava num casulo. Aí eu entrei no CEAM e ele se abriu, aí eu pude sair. E aí foi pelo CEAM mesmo que consegui muito autoconhecimento. Sou muito grata à escola que eu tive a oportunidade de estudar. E a gente tem essa ligação aqui de nós três. Henrique. Cara, eu tenho assim, uma crítica básica para mim, para o ensino fundamental e médio, que é desinteressante. O número de evasão das escolas prova, mais do que tudo, que a escola não tem graça para os alunos. Tem algo dentro da escola que faz o aluno entender que aquilo ali não é nada legal. E eu acho que é justamente o fato da escola ser velha. Tem uma frase do Belchior, né, que é: o passado é uma roupa que já não me serve mais. Eu gosto muito de Belchior, o Igor também. Eu adoro também outra ligação da gente. E assim, eu acho que é justamente isso. Acho que a escola necessita entender que ela fala com jovens.
e ela fala o tempo inteiro com os jovens. Então, quando o ano muda, as coisas têm que mudar também. O modo de se pensar a escola tem que mudar também. E a minha relação com o ensino fundamental foi meio que isso. Assim, eu digo para todo mundo que eu sou uma verdadeira ponto de sorte absurdo, um ponto de referência muito vago dentro da quantidade de pessoas que saíram da escola e foram para meios como crime, foram morar em lugares piores do que já moravam, que foram fazer coisas piores do que já faziam. E isso não por culpa da escola ser chata, mas porque se a escola tivesse algo de interessante para aquelas pessoas, se a escola tivesse realmente algo de referência e útil para que aquelas pessoas usassem no seu dia a dia, eu acho que eu garanto que essas pessoas estariam lá dentro, né? Eu tive muita sorte de quando eu entrei na escola, no Edson Luiz Chaves, também no Guido Segali, que foi a história da escola que eu estudei depois, eu conheci algumas pessoas que realmente elas se esforçavam para que eu lesse, porque elas viram que eu gostava. Mas eu sou um que gosta de ler. Eu penso assim, eu gosto muito de ler e tocar violão. São coisas que por todo a história da humanidade foram elitizadas, né? Então, assim, tocar um instrumento, tentar ser intelectual, digamos assim, eu não gosto dessa palavra intelectual porque parece que diminui as outras pessoas que não são. Mas essa busca por conhecimento parece desinteressante para quem é mais pobre. Isso não só por conta da pobreza, mas porque também é precarizado para essas pessoas. As pessoas, a maneira como se passa que tocar violão, escutar uma música diferente, ler um livro diferente é chato. O que você tem que fazer é comprar massivamente. O que você tem que fazer é trabalhar para sair da sua casa e no final de semana beber cerveja. E essa vai ser a sua semana até o dia que você morrer. E assim, o que eu concordo plenamente com eles é que quando eu cheguei no CIAN, a minha perspectiva de vida era: eu vou estudar, eu vou passar em Sociologia e eu vou ser professor na rede pública. E eu vou passar no concurso, né, na verdade, que eu queria passar no concurso para a rede pública, né? E quando eu cheguei no CIAN, eu notei uma coisa. A escola, acima de tudo, ela é plural, né? Plural. E ela dá um contato entre as mais diversas coisas. Daquele menino extremamente politizado, daquele menino apolítico, daquela menina extremamente feminista e extremamente cristã, que odeia o feminismo. E justamente essa é a beleza do CIAN, de verdade. Essa é com certeza a beleza do CIAN. De eu poder sair de casa e saber que eu vou chegar na escola e discutir com um moleque extremamente inteligente e hábil para dialogar com qualquer pessoa e que discorda de tudo que eu penso. E eu vou conseguir criar um diálogo com ele dentro de um debate. Isso para mim foi sensacional. E não só isso, assim. Quando eu cheguei no CIAN, eu tinha um cabelo enorme, né? Eu colocava o cabelo em cima da minha cara, porque eu morria de vergonha na minha cara. E aquela escola me mostrou que eu tinha que ter coragem de me mostrar e também de ter vontade de me achar bonito. Né? Que antes de se achar bonito, a gente tem que ter vontade de se achar bonito. E, assim, eu fui também do Grêmio, né? Fui diretor social do Grêmio Berta Lutz, que a presidente era a Luísa Midlas, inclusive é poeta, inclusive uma grande militante também. E eu acho que minha crítica para o ensino médio, o ensino fundamental, é que ele precisa ser mais interessante para os seus alunos. E até o CIAN é uma escola que, apesar de receber as verbas do Fundeb, são poucas e, se você pensar bem, a sala de química, para o aluno aprender química, o laboratório de química, o laboratório de biologia, ele está sucateado. Você vai observar a alimentação da escola, você percebe que, em grande medida, é uma alimentação que se assemelha a uma ração para gados, porque vai ser uma alimentação mal trabalhada, vai ser uma alimentação não saudável, que não passa por um nutricionista, etc. Então, no quesito, é desinteressante para o aluno, no quesito de, como o senhor dizia, que o Pacheco diz, um monte de conhecimento inútil, e, além disso, para o ser saudável, para o ser humano, também é uma escola que perde muito. Também as escolas públicas perdem muito nesse quesito. Eu vejo que, na minha vida, assim, todos os meus colegas, praticamente todos das escolas de Belo Horizonte do ensino fundamental, ou não se formaram e foram trabalhar num emprego
um emprego que não os pague bem. O único diferencial na minha vida é que o meu tio, Manuel de Assis Neto, todos os dias que chegava lá em casa, me dizia: olha, Igor, caminho de pobre é escola, caminho de pobre é escola. Mas eu fui um que teve a oportunidade de ouvir essa frase do meu tio, que teve a experiência na vida, que também veio do interior, etc. Mas, além da escola ser interessante, como o Henrique acentua, a escola também não tem recursos para fazer com que o aluno busque nela uma forma de subsistência. Tinha que ter esse estímulo, né? Que não tem. Eu interpretei o depoimento de vocês, né, de que, primeiro, que o CEAM mudou a sua vida. Então, eu aproveito para elogiar os dirigentes, professores do CEAM, pelo depoimento que nós acabamos de ouvir. Nós vamos fazer um ligeiro intervalo e voltaremos para o terceiro bloco já já. Voltamos para esse terceiro bloco do painel Educação Básica, uma visão dos estudantes. Nesse terceiro bloco, indagaria aos nossos convidados se o atual ensino básico está preparando os seus jovens para as atividades do futuro e se nós estamos realmente introduzindo valores e virtudes na juventude brasileira, no sentido de a gente ter um país melhor e mais justo. Igor. Acho que, embora se fale muito mal dessa nossa geração, é uma geração que promete muito para o futuro. Eu acredito que as pessoas têm se dado mais e também pelo contexto político e social que a gente tem vivido atualmente, tem sido cobrado uma autonomia e um protagonismo de nós. Porque o Fundeb, por exemplo, está sendo atacado, as instituições de universidade públicas no Brasil estão sendo atacadas, sucateadas, estranguladas. Então, está cobrando que nós sejamos autônomos, que nós sejamos protagonistas, que nós façamos, pelos nossos próprios meios, os nossos estudos, as nossas aprendizagens. E isso, no futuro, pode formar pessoas públicas, adultos, nas mais diversas áreas, seja social, seja artística ou política, pessoas fortes e que têm muito para mudar. Agora, eu percebo que vem uma ditadura. Eu vejo muito que tudo está se armando para que aconteça uma ditadura militar no nosso país. E essa juventude, ela, nessa relação meio que dialética de uma ditadura sobre a juventude promissora, vai haver uma resposta. E a síntese pode ser daqui 20, 30 anos, pode ser que nem haja ditadura, mas a síntese disso tudo provavelmente vai ser uma vitória bem grande no futuro. Eu acredito muito no quanto nós somos promissores. E falo isso sem nenhuma vaidade. Falo isso porque acompanho o quanto estudei desde hoje, o quanto ainda vou estudar. Acompanho a produção cultural do Henrique e dos outros 2 membros do grupo dele. O amor e os estudos que a Isadora faz para seguir o seu caminho de antropóloga. Então, dentre o coletivo de pessoas incríveis que tem no CEAM, que tem na universidade, e não só nos ambientes de educação, mas nos ambientes de educação, não, porque todo ambiente é em potencial ambiente de educação, mas em todas as esferas de Belo Horizonte que eu fui há umas semanas atrás, da Bahia, que visitei o Recôncavo Baiano também, 5 cidades, vilas do Recôncavo Baiano e Salvador. Então, eu percebo que vem vindo aí uma geração firme
pessoas firmes e com mestres também, os mestres da atualidade, como o Dr. Isaac Reutemann, a doutora Rejane, professora da UFBA, que nós conhecemos lá na Bahia. Dentre muita gente na política, nós temos o Glauber Braga, nós temos muita gente que está apta aí a segurar politicamente essa opressão que vem vindo do ponto de vista econômico, do ponto de vista político mesmo. Então, eu tenho esperança e eu faço parte da esperança também, todos nós. Essa nossa geração, eu acho que ela cria essa esperança porque ela é muito propícia à mudança, né? A gente está aceitando a mudança, a gente aceita. Eu só acho que... Eu concordo com o Igor totalmente. Eu acho que, vindo dessa questão política, essa ditadura que pode chegar, que está muito do lado, está muito perto da gente, infelizmente, eu acho que isso, na verdade, me assusta. Porque, igual o Igor citou, eu lembrei com ele que no começo desse ano a gente teve uma experiência de conhecer a Rejane, que é uma amiga sua, uma professora da UFBA. Uma mulher incrível, foi maravilhoso ter conhecido ela. E a gente conheceu uma realidade brutal de crianças extremamente pobres, que vivem na miséria, no interior da Bahia. E na questão educacional, elas não tinham aula, porque o governo até dava dinheiro, só que tanto o prefeito quanto a diretora roubavam esse dinheiro. E as crianças não tinham professor, as crianças não tinham comida, nem na escola e nem em casa. E não tinha o interesse que o Henrique falou, né? Porque uma coisa que mudou a minha vida foi o interesse que eu ganhei na escola. A vontade de ir para a aula, a vontade de aprender, e pegar o que eu aprendi e botar em prática no meu dia. E tentar ajudar a fazer isso na ligação. Só que, por enquanto, eu estou ali no CEAM, só no CEAM. Quando a gente conheceu isso, foi um novo mundo, né? Ainda mais lá na Bahia, que é muito diferente, né? E também trazendo esse ponto da escola particular, eu não acho que, pelo menos as pessoas a maioria das pessoas com as quais eu convivi, não fazem parte dessa minha esperança. Porque, infelizmente, em questão do aspecto social, elas não têm nada. Isso é tirado delas, né? A escola prefere, essa bolha social que elas vivem por querer, para elas não verem essas coisas que acontecem, para elas entrarem nesse lado contra, o lado que é contra o estudante. Quase que fazer uma manutenção da elite, né? É a manutenção da elite. Então, eles prezam isso, eles focam nisso. Henrique. Assim, eu tinha muita falta de esperança no mundo. Eu sempre fui um cara muito desesperançoso em tudo que eu pensava na minha vida. Só que eu conheci muitas pessoas assim que me fizeram mudar de pensamento. Assim. Eu estava até falando ali fora com vocês que eu acho que a gente, por acertar demais, a gente dá muita atenção ao erro, né? E sim, nós temos diversos erros dentro da educação. Eu acho que, assim como o Igor falou, nós temos pessoas muito transformadoras que conseguem pensar um mundo assim nessa nova geração. Eu acho que o grande problema das pessoas mais velhas e conservadoras, digamos assim, que com essa geração, é que essa geração é capaz de discordar das pessoas que são mais velhas que elas. Eu acho que isso é muito combativo. Porque essa é a primeira geração, eu acho, de todas as gerações que consegue olhar para os seus pais e discordar deles. E, assim, essa moral e esse valor de respeito aos mais velhos, eu concordo muito. Acho que sim, que temos que respeitar um conhecimento que é muito mais longínquo que o meu, um conhecimento muito mais experimental que o meu, e eu, obviamente, tenho que respeitar esse conhecimento. Mas uma coisa que eu falei para o meu irmão, por exemplo, quando eu me tornei ateu, né, porque eu já sou ateu, e meu irmão falou para mim, assim, né, meu irmão mais velho que é evangélico, ele disse, daqui 5, 6 anos você vai mudar e vai voltar para a igreja. Eu vou falar, eu falei para ele, se daqui 5, 6 anos eu mudar e voltar para a igreja, é porque
porque eu mudei de novo. E eu vou ser assim até o final da minha vida. E no final da minha vida eu posso estar no candomblé, ou então ser espírita, ou da Seishonoye, eu não sei. Mas é justamente o que eu gosto nessa nova geração, é que ela, por conta do imediatismo da internet, que é uma coisa que eu não gosto, ela muda constantemente. E isso é muito legal, que ela não tem medo de se transformar. Um grande mestre, professor emérito da UNB, um produtor cultural, uma pessoa que, acredito eu, será um membro da justiça brasileira um dia, e a Isadora aqui, que com certeza vai ter um trabalho social incrível, como antropóloga, bióloga e tudo que ela vai ser, que ela tem o dom. Muito bem, eu iria falar exatamente o que o Igor falou, no sentido de vocês terem esperanças, né? Vocês expressaram preocupação. Realmente a gente vive um período difícil, mas eu, apesar de ter 81 anos, eu penso como jovem e tenho a esperança, como vocês, de termos um Brasil melhor. Estamos chegando no final do painel, mas nesse último minuto eu pediria ao Henrique, que é rapper e também especialista em rimas, para fazer um pequeno versinho para os nossos jovens e velhos que nos assistem. Eu penso assim, qual é a nossa função? Será que somos brigadores, que estamos apenas em ascensão? Ou será que não completaremos a nossa missão? Eu sei que de cada pensamento disso eu tenho uma fração, que como jovens que somos, devemos lutar por toda uma nação. E também entender qual é a nossa administração do pensamento e do nosso coração. E até agora eu rimei só com um, talvez porque eu queira falar no final que todos nós amamos a educação. Que beleza. Eu encerro esse painel agradecendo a presença do Igor, Isadora e Henrique, e esse e outros programas do Movimento 2022, o Brasil que Queremos, podem ser acessados no canal YouTube da TV Supre. Gostaria de agradecer a sua preciosa atenção e voltaremos a nos encontrar em uma próxima oportunidade. Até lá!